Fala pessoal, beleza? Espero que estejam todos muito bem. Bem-vindos a mais um Papo de Ogro, aqui onde eu vou mostrar a história por trás do filme. Que Stephen King é um gênio, não temos a menor dúvida. Inúmeros são os seus trabalhos. E hoje eu vou estar falando da obra It, o Palhaço Assassino. Então se você não é inscrito aqui no canal, dá um cliquezinho aqui embaixo, deixa o seu gostei e compartilha este vídeo. Bora lá! It é uma obra fantástica de Stephen King, assim como todas as outras, mas esta é realmente assustadora, já tendo tido inúmeras versões para televisão e mais recentemente para o cinema, em 2 partes. King foi fabuloso nessa obra, ela é ao mesmo tempo assustadora e até de certo modo engraçada, mas também trazendo dramas reais da infância, adolescência, diferentes tipos de pessoas e estilos e uma vida numa cidadezinha pacata. Que dessa vez, não, meus amigos, não se trata de Castle Rock. Quem conhece Stephen King sabe do que eu estou falando. A história se passa na cidade fictícia de Derry, no Maine, onde um grupo de crianças, pré-adolescentes eu diria, tem um clube chamado Clube dos Perdedores. E lá eles se reúnem para esta aventura. Claro, o começo do filme já entrega que a história não será a respeito de uma aventura de amigos adolescentes como Conta Comigo, também de Stephen King. Porque logo no início, o protagonista faz um pequeno barco de papel para seu irmãozinho, quer colocar o barco na beira da calçada e vê-lo descer. E o pequeno barquinho de papel se perde quando a água desce pela rede de esgoto, onde o menino vai olhar, ver se consegue ter o seu barco de volta, e se depara com uma figura. A figura do palhaço Pennywise, que é o protagonista desta obra. Esta figura demoníaca, assustadora. Pennywise então arranca o braço do menino e o toma para as profundezas daquela rede de esgotos da cidadezinha de Derry, no Maine. E o menino então perde sua vida naquele momento crucial. O seu irmão, ainda criança, passa toda a sua vida com aquele trauma, aquela lembrança, as memórias de seu pequeno irmão. E é aí que a história também começa. Entre o presente e o passado, quando aquele menino, agora homem, tem a lembrança deste palhaço e a aventura que ele e seus amigos passaram para que então se livrassem desta criatura. E é claro, a perda de seu pequeno irmão que jamais poderia ser reparada. Mas assim, anos se passam, mais de 30 anos, e eles começam novamente a serem atormentados por Pennywise. E assim o filme segue, contando a história de quando eram crianças e o tormento agora que já são adultos. Mas eu não estou aqui para falar da obra de Stephen King, infelizmente. Se vocês quiserem, deixem aqui nos comentários e eu farei um vídeo somente sobre esta obra. O livro é um dos mais longos já escritos por King, mais de 1.200 páginas e ainda assim um best-seller. Mas sem mais delongas, vamos falar então da história real que inspirou Stephen King a escrever esta obra de terror e suspense. Quem foi o palhaço que fez com que Stephen King criasse Pennywise? John Wayne Gacy. Foi um serial killer norte-americano que vivia nas imediações da cidade de Chicago. John Wayne era um homem extremamente influente, rico, conhecido na sociedade, muito bem conectado com políticos, policiais, tendo seus negócios na construção civil. Um cidadão exemplar, muito bem casado, muito bem estruturado, que empregava principalmente jovens aprendizes, entre 13 e 20 anos. John Wayne era um cidadão acima de qualquer suspeita. Mas curiosamente, John Wayne Gacy também tinha um hobby. Ele se vestia de palhaço e se autodenominava Pogo, o Palhaço, e animava festas infantis e também visitava hospitais infantis para alegrar as crianças. Além de grande empresário, muito bem conectado politicamente, John Wayne Gacy também era quase um filantropo, uma pessoa que tinha a bondade no coração e queria alegrar crianças a todo custo.
Isso era o que todos pensavam a princípio. O palhaço Pogo, palhaço da alegria, que mais tarde veio a ser conhecido como o palhaço assassino. Misteriosamente, nos anos 70, no subúrbio de The Plain, ao redor de Chicago, onde John Wayne Gacy vivia, jovens começavam a desaparecer. A polícia começou a investigar, as famílias queriam respostas. Eram muitos jovens. Não eram 5, não eram 10, 20. Mais de 30 jovens simplesmente desapareciam. E uma coisa que todos eles tinham em comum. Todos estes jovens haviam sido aprendizes de John Wayne Gacy. Fosse na construção civil com suas empresas, ou como aprendizes de mágico e palhaço, sim, porque este era o hobby de John Wayne Gacy. E estes jovens haviam em um momento ou outro trabalhado para ele e haviam desaparecido. Claro que havia suspeitas a respeito de Gacy, mas ele era muito bem conectado mais uma vez aqui. E a polícia não tinha interesse nenhum de investigar um cidadão tão exemplar, um membro tão grandioso da sociedade local. Até que um jovem convidado a ir a uma das propriedades de Gacy, este jovem desejava ser mágico e Gacy prometeu que sim, o ensinaria os truques e o contrataria para trabalhar nas festas, animar crianças em hospitais. O jovem, muito feliz, foi até a propriedade de Gacy. E Gacy tinha então um par de algemas. Colocou em si, fingiu estar tendo dificuldades para se soltar e de repente, mágica! Gacy estava solto das algemas e perguntou se o jovem gostaria de tentar. O jovem disse sim, claro, quero aprender este truque. Gacy então colocou as algemas no jovem, que não conseguia se soltar, que passou bastante tempo ali tentando até que disse não sei como fazer. Qual o segredo deste truque, Mr. Gacy? Gacy então toma de seu bolso as chaves da algema. Este é o segredo. Ah, então por favor me deixe partir. E Gacy disse não vou deixar você sair daqui. A menos que você faça coisas que o rapaz não esperava que fosse pedido dele. E o rapaz disse, claro, não vou fazer esse tipo de coisa. O que é isso? Mr. Gacy, por favor, me deixe embora. Gacy se negou a princípio, mas deixou que esse rapaz fosse. Por sorte, talvez não estivesse com inspiração, com desejo de matar naquele momento. E outras coisas ainda piores. Na sequência, um outro rapaz, de 20 e poucos anos, também foi a uma das propriedades de Gacy. Para assinar contratos, queria ele se tornar um aprendiz, desta vez na empresa de construção civil. Gacy então serviu uísque para esse rapaz, o convidou para assistir filmes eróticos, o que naquela época não era tão comum assim. Eram ainda em rolos, precisava de um projetor e Gacy tinha todo este equipamento. O que mais tarde fora descoberto que ele tinha festas em suas propriedades com aquelas figuras de autoridade que eu mencionei há pouco. E eles não somente assistiam a estes filmes, como praticavam inúmeros atos ilícitos com jovens rapazes. Embora a polícia, o departamento de polícia em si, não estivesse ciente, apenas alguns indivíduos pertencentes à polícia local estivessem participando com Gacy destas atrocidades. Mas eu já chego lá. Gacy então colocou o filme para que o rapaz assistisse. O rapaz não estava muito interessado em assistir ao filme, mas estava com medo. A propriedade era distante, precisava que Gacy o levasse novamente para a cidade. Então ele ali ficou. Não tinha escolha. Gacy então se dirigiu ao rapaz e perguntou, está gostando do filme? Ele disse, não era o que eu tinha em mente. E Gacy falou, bom, agora nós temos que fazer a nossa própria performance de atos parecidos com o que você assistiu. O rapaz prontamente se negou a isso, e Gacy o atingiu na cabeça com um objeto metálico. O rapaz caiu, quase desacordado, semiconsciente. E Gacy então se aproveitou sexualmente deste rapaz. E o deixou dormindo. Na manhã seguinte, o rapaz acordou. Gacy disse, o que aconteceu foi um mal-entendido, você também queria, nós dois estávamos cientes do que estava acontecendo, não é? O rapaz com medo concordou e Gacy o levou de volta para a cidade. O rapaz imediatamente reportou tudo o que aconteceu às autoridades. E nesta altura já não tinha mais como negar as evidências que ligavam Gacy, ou o palhaço Pogo, ao desaparecimento destes jovens. E a polícia, então, foi até sua casa fazer uma busca. E ali encontraram, meus amigos, mais de 30 cadáveres.
enterrados em todas as partes da casa, no porão, sepultados nas paredes. Embaixo de objetos haviam restos humanos. Uma coisa hedionda que nem mesmo a polícia tinha estrutura para lidar com aquilo naquele momento. Lembre-se, estamos falando aqui do início dos anos 70. Os investigadores e médicos do Instituto Médico Legal da região, em depoimento anos mais tarde, disseram que foi a pior cena que poderiam imaginar terem visto em suas carreiras, porque haviam cadáveres em diferentes estados de putrefação e decomposição. Cadáveres que haviam sido enterrados há pouco tempo, cadáveres que haviam sido enterrados há anos. Fazer uma reconstituição e analisar o crime como ele havia sido cometido era uma tarefa quase impossível. Mas uma vez pego, o psicopata John Wayne Gacy, porque não há outra palavra para descrever este indivíduo, já não tinha mais nada a perder e decidiu confessar tudo. Disse que sim, a maioria dos rapazes queria ter relações com ele, mas ele era um homem respeitado, um homem de família, e não podia se expor, porque na verdade para ele aquilo era apenas uma experiência. Ele não se considerava homossexual, porque homossexuais, segundo John Wayne Gacy, eram pessoas que tinham sentimentos ao cometer o ato com alguém do mesmo sexo. Ele era apenas um indivíduo que fazia aquilo por recreação, então ele não se via como tal. E por que então matava os rapazes? Porque ele era um homem respeitado na sociedade e não poderia ter aqueles rapazes falando a respeito dele e das coisas que ele fazia recreativamente. Este era o tamanho da psicopatia de John Wayne Gacy. A defesa deste indivíduo alegou insanidade, mas ainda assim a promotoria pediu a pena de morte, que ainda era legal no estado de Illinois. E Gacy foi condenado, enviado para o corredor da morte do estado de Illinois, onde passou 14 anos. Contudo, durante estes 14 anos, Gacy, um psicopata, não se deixou abalar. Passou a fazer pinturas na cadeia, uma mais horrenda do que a outra. Não tinha talento algum. Mas acreditem ou não, John Wayne Gacy tinha muitos fãs e eles compravam as suas pinturas por altos preços, e assim ele tinha controle financeiro dentro da cadeia. O estado de Illinois tentou tirar esse privilégio que ele tinha, até cobrar impostos em cima das pinturas que ele fazia. Perderam a causa. E John Wayne Gacy tinha poder econômico até o último dos seus dias. Os crimes de Gacy chocaram toda a nação, mas por 14 anos ele lutou no corredor da morte para que não fosse executado, tendo inclusive encontrado uma advogada pró-direitos humanos que defendia o seu direito de cumprir a prisão perpétua e não ser executado pelos mais de 30 homicídios que cometeu, inclusive tendo o próprio Gacy contado que quando já não tinha mais espaço na casa, ele jogava os corpos dentro do rio. Um dos corpos, inclusive, que foi encontrado. É possível hoje encontrar em plataformas de stream os depoimentos gravados de Gacy para a polícia a pedido dos familiares das vítimas. São mais de 500 horas de gravações. Pessoal, eu escutei boa parte. Claro, não escutei tudo isso, mas o que eu escutei realmente embrulhou meu estômago. A frieza, os detalhes, a falta de empatia e de culpa de John Wayne Gacy. Por fim, todos os pedidos e recursos para que ele não fosse executado não tiveram sucesso. Bom, 14 anos ele conseguiu sobreviver no corredor da morte, que já é um sucesso para tal indivíduo. Até que no ano de 1994, exatos 14 anos após a sua sentença, John Wayne Gacy foi executado com uma injeção letal aplicada na penitenciária onde estava no estado de Illinois. Pois é, pessoal, e essa foi a história do palhaço que inspirou a criação de Pennywise por Stephen King. Inacreditável, não é? Nós sabemos que Stephen King é um grande autor, genial e que cria histórias fantásticas a todo momento. O que eu não sabia, e provavelmente muitos de vocês também não, Pennywise, o palhaço assassino de It, foi inspirado em uma história real, e esta foi a história por trás do filme. Espero que vocês tenham gostado, que se inscrevam aqui no canal, curtam este vídeo e compartilhem. Nos vemos no próximo vídeo. Fiquem todos bem.